Olá a todos, meu nome é Luciano Rosa, sou professor aqui do nosso curso jurídico, preparatório para o OAB. Meu intuito aqui é passar algumas dicas para os examinandos da OAB, segunda fase penal. Bom, eu vou compartilhar aqui alguns dados e essas dicas valem para todos os exames. Tá? Então, se for o 42º, 43º, 44º, tá? Vale para todos os exames aqui que vocês vão realizar. Eu já tenho experiência desde 2003, acompanhei a OAB quando não era unificada, depois CESP e depois FGV em 2010. Então, já tem aí bastante tempo que eu trabalho com a OAB. Então, vou compartilhar aqui a tela. Vou tentar ser rápido, tá, pessoal? Então, aqui a pergunta é se estou preparado para o exame da OAB. Então, vejamos aqui dicas para a segunda fase da OAB. Fazer outra primeira fase no período de repescagem. Isso aqui é sempre interessante. Se você está no período de repescagem, onde você tem uma única chance, é importante você tentar fazer aí a primeira fase novamente, porque você ganharia aí a possibilidade de fazer a segunda fase caso você seja aprovado. Então, vale a pena você não arriscar apenas nesta repescagem. A primeira dica que eu dou, sempre falo para os alunos a respeito disso. Outra dica é não alterar na repescagem a matéria escolhida e já estudada. Pessoal, você já fez penal, já marcou penal, não é o momento de vocês decidirem que agora vai fazer civil ou trabalhista, né? Porque você já empenhou tempo, estudos, para o penal, então continue no penal. E isso também para as outras matérias, né? Se você começou no civil, continue no civil, tá? Essa é a dica que eu dou para vocês. Não desperdicem o tempo que vocês já gastaram. Outra dica, escolha a área da segunda fase pela experiência, familiaridade com a matéria e não pela quantidade de peças. Aí eu sempre vejo aluno falando, esse aqui é menos peça, esse aqui é menos peça. Veja a familiaridade que você tem, né? Então, de repente, você tem mais facilidade no penal, de repente, você atua como estagiário num escritório de advocacia onde mexe com penal. Então, vamos seguir o penal que foi escolhido aí por sua familiaridade, né, e não pela quantidade de peças. Não inicie a prova de segunda fase pelas questões, e sim pela peça profissional, né? Então, essa é outra pergunta também de alunos, se eu devo iniciar com as questões. Pelo amor de Deus, pessoal, a peça, ela demanda muito tempo, eu falo que é no máximo 3 horas de peça, a peça tem que ter muita concentração, e você tem que gastar mais tempo mesmo com a peça, e você não pode deixar faltando poucas horas, talvez até minutos para poder iniciar uma peça, né? Ela é mais trabalhosa, então deixe para começar com ela, ok? Outras dicas aqui, leitura do problema por ponto e início do rascunho. Pessoal, isso é muito importante. Eu já tive alunos aqui que não estavam conseguindo passar porque lia o problema inteirinho, depois lia de novo, anotava uma coisa ou outra. Pessoal, não é assim que faz prova de segunda fase, tá? Então, quem está errando isso aí, presta atenção que vai passar obedecendo essa regra, tá? Você vai ler o primeiro parágrafo, ou eu gosto até mesmo de ler o primeiro, até a frase até o primeiro ponto, leu, raciocina, entenda o problema, se tem algum artigo, leia o artigo, tá? Então não é para ler o problema inteiro de uma vez só, não. Você vai parando e já vai anotando, você vai fazendo no rascunho, vai colocando as teses que você está encontrando, ok? Essa dica vale muito, tá? Linha do tempo. Está lendo o problema, você já vai fazendo a linha do tempo. O que é a linha do tempo? É o fato, já tem inquérito policial, já ofereceu denúncia, já recebeu denúncia, já houve a citação, já teve audiência, já teve memoriais, tem sentença, tudo isso você vai fazendo, ok? Até mesmo para descobrir qual é a peça profissional. Segundo, terceiro, colocar as teses preliminares, tese principal e tese subsidiária separadas. Eu gosto de montar isso, pessoal, no meu rascunho, que eu falo que são coluninhas, né? Eu crio uma coluna de preliminares, uma coluna de tese de absolução e uma coluna de teses subsidiárias, tá? Por quê? Porque no decorrer da leitura do problema, você já vai encaixando a tese, se ela é preliminar, se ela é tese principal de absolução ou se é tese subsidiária. Tá? Chama atenção que se você inverte essa ordem aqui de peças, de teses,
isso, né, não deixa de ser pontuado, tá, pessoal? Se consta no gabarito aquela preliminar, mesmo que você tenha colocado ela por último, né, depois da tese de absolvição, você vai ganhar ponto. Mas vamos treinar a forma correta, tá? Então, preliminar, tese de absolvição, teses subsidiárias. Chama a atenção das teses subsidiárias, que eu tenho um vídeo aqui gravado, que já teve mais de 2.000 visualizações, em acho que em 20 minutos eu explico regrinhas de teses subsidiárias, não deixe de assistir. Temos outra aqui, dica que fala identificar o juízo competente, peça profissional, prazo. Então, no momento de você já identificar quem que é o juízo competente, porque se de repente aquele juízo é incompetente, você já vai alegar como uma preliminar, né? Então, qual que é a vara criminal aqui competente, que foi dada no problema, não pode inventar nenhum dado, então você não pode inventar uma vara, tá? Então, verifica qual que é o juízo competente, identifica a peça profissional, e o prazo. Lembrando que o prazo, pessoal, nós estamos falando de prazo processual, em que exclui o primeiro dia e inclui o último. E nunca pode iniciar nem terminar em sábado, domingo ou feriado, tá? Vale muito a pena você colocar no seu rascunho. Começa assim: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E você vai colocando as datas corretamente ali. Tá? Não tenta fazer de cabeça, ok? Lembra do mês que tem 30 e mês que tem 31, ou fevereiro que tem 28, tá? Muita atenção a isso, é aquela regrinha da mão, em que tem um ossinho por cima é 31, mas a parte de baixo 30, salvo fevereiro que é 28, ok? Beleza. Escrever as teses subsidiárias ainda na fase do direito e não apenas no pedido. Eu coloquei de negrito aqui porque teve muita gente que não foi aprovada. Por quê? Nas teses subsidiárias, ao invés de você explicá-las, né, ali no corpo da peça profissional, explicar ali, se tem atenuante, qual que é atenuante, se tem, você quer afastar agravante, por que você quer afastar agravante, a pessoa simplesmente só pediu. Na parte dos pedidos, pediu lá afastamento agravante, acolhimento da atenuante, mas não explicou. Aí a pessoa deixou de passar na prova da OAB simplesmente porque ela deixou de escrever as teses subsidiárias, deixando-as apenas na parte do pedido. Olha, né? Vamos abrir. Aí é a minha aula que eu falei para vocês. Mas você tem que explicar as teses subsidiárias, tá? Desconfiar de teses preliminares, pessoal, na prova vem lá falando assim, como único ato, olha, o juiz indeferiu, mesmo o advogado impugnando, olha, quer dizer, ele aponta para algo absurdo, pode saber que é uma preliminar. Pessoal, desconfiem de ter lá 3 linhas falando de um assunto, né? E você não vai utilizar nessas 3 linhas que foram dadas, 3, 4, 5 linhas foram dadas e você não vai utilizar? Desconfie, que é possibilidade de ter alguma tese ali nessas 3, 4 linhas ali que foram dadas no problema, tá? Desconfie de preliminar. Toda peça tem preliminar? Não. Já aconteceu da peça ter apenas uma tese de absolvição, tá? Então, não necessariamente vai ter tese preliminar. Normalmente tem. Aí, se eu colocar e não tiver no gabarito, você não perde nem ganha. Você perde tempo e linha, mas você não perde ponto, né? Também não ganha, tá? É preferível colocar aquilo que você acha que é preliminar, tá? Lembrando que preliminares são as teses de nulidade, do 564, são teses de desentranhamento das provas ilícitas, artigo 157 do Código de Processo Penal, e teses de extinção de punibilidade, artigo 107 do Código Penal, tá? Nada do que está escrito é por acaso, possivelmente há algo para alegar, acabei de falar. Na dúvida, alegue tudo, pois não perde ponto e nem ganha, você começa com 0 ponto. Se for rolar testemunhas e foi passado o nome delas, tem que dispor de todos os nomes, senão não ganha ponto. Tem que colocar o nome se foi dado o nome das testemunhas. Nas peças de recursos, como apelação, reze, agravo, etc., deve ser datada a peça de interposição de razões sob pena de não ganhar ponto. Então, se você datou a petição de interposição, você tem que datar também as razões. Lembrando que é a mesma data aqui. Apesar de, por exemplo, na apelação, nós termos aqui 5 dias para interposição e 8 dias para as razões, você data tudo no quinto dia, ok? Se for reze, 5 e 2, você data tudo no quinto dia também, tanto a interposição quanto as razões. Ok? Atenção, são apenas 5 páginas. Se acontecer de na última página não couber o pedido, vai perder ponto apenas pelo pedido. Então, pessoal, são 5 páginas. Cuidado aí, já tive aluno que a hora que ele foi fazer o pedido já tinha acabado as páginas. Aí perdeu a parte do pedido, né?
Se errou o juiz competente, perde ponto apenas por isso, né? Por não ter colocado o juiz correto, né? Se não zera a peça devido a isso. O que zera a peça é errar a peça, né? O nome da peça. Se no decorrer da peça verificar que identificou errado, faça um X no que já fez e começa de onde parou a peça correta. Isso é importantíssimo, pessoal. Já tive aluno que, quando caiu uma vez um relaxamento de prisão, o aluno fez liberdade provisória. A hora que ele estava no meio da peça, ele falou assim: gente, isso aqui não é liberdade provisória. Não tinha fundamento. Ele fez o quê? Fez um X em tudo que ele já tinha feito e começou a liberdade provisória. Passou na prova. E fez relaxamento de prisão. Passou na prova. Né? Então ele riscou a liberdade provisória e começou fazendo relaxamento de prisão e passou na prova porque era isso que constava no gabarito. Já tive outro aluno que ele simplesmente começou fazendo liberdade provisória, verificou que estava errado, aí ele tentou fazer um relaxamento de prisão embaixo. Né? Assim, não mudou, não riscou o nome liberdade provisória, mas começou a fundamentar como se fosse um relaxamento. Zerou, né, pessoal? Errou a peça, né? Errou a peça é zero. Então você risca aquilo que você já fez. Né? É melhor riscar, perder 2 páginas e começar na terceira página a peça do que tirar zero, tá? Não fazer jamais a peça a lápis para depois passar a caneta, pelo amor de Deus, ninguém aqui está no primário, né? No maternal, você já começa a caneta direto. É claro que você está amparado com o seu rascunho super bem feito, que é já separando as teses, né? Preliminares, tese de absorção e teses subsidiárias. Mas já começa a caneta de uma vez. Errou? Faz ali um tracinho X, né? E manda ver para frente, tá? Você não pode escrever assim nulo, não, viu? Porque de repente você está se identificando, escrevendo nulo lá, tá? Só risca e manda ver. Sempre fazer a peça primeiro, pois ela necessita de maior atenção, além de ser de maior desgaste emocional e de tempo, já falei. Se errar ao escrever, fazer um risco e continuar. Não se identificar em hipótese alguma, isso acarreta anulação de sua prova, né, pessoal? Nem precisa falar, né? Que você não pode colocar seu nome e nada que te identifique, tá? Então, você inventar um endereço, inventar um número da OAB ali ao final, tá? Não pode. Dica mais importante, fazer todas as provas anteriores da FGV e atenção aos gabaritos anteriores. Pessoal, você tem que estudar gabarito. Você quer passar na prova? Pega as provas anteriores, tenta fazer e estude os gabaritos. Né? Você tem que saber o que eles querem que você responda, ok? Muito bem. Outro ponto aqui. Cuidado para não responder a letra A na B. Isso é para as questões, tá? Ou vice-versa, ou a questão 1 na folha da questão 2. Pessoal, não adianta você simplesmente jogar uma flecha falando assim, gente, olha, isso aqui é a resposta da questão 2. Eu respondi na questão 1, mas foi de bobeira. É a resposta da questão 2. Pessoal, não adianta. Zerou. É preferível então você riscar e escrever. Vai ficar feia a prova, não tem problema, mas é preferível você riscar o que você já fez e escrever embaixo, tá? Do que você usar flechas avisando que você se equivocou ali no momento das respostas, tá? Cuidado com teses contraditórias, se isso zera a questão. Pessoal, tive um caso uma vez que era uma questão envolvendo flagrante, né? E o aluno foi, escreveu lá direitinho o flagrante preparado. Houve o flagrante preparado, é nulo, papapá. Ao final ele empolgou e falou assim: então, verifica se houve flagrante preparado ou forjado. Gente, flagrante preparado é uma coisa, flagrante forjado é outra coisa. Sabe o que que aconteceu? Zerou a questão, tá? Porque entrou em contradição. Não adianta você querer falar assim, eu não sei a diferença de erro de tipo essencial com erro de proibição. Eu vou colocar os dois. Erro de tipo. Ou, se assim não entender, erro de proibição. Pessoal, não adianta, né? É zero. Você escolhe. Numa peça, você pode até colocar uma tese de erro de tipo, uma tese de erro de proibição. Ok, na peça você ganha ponto. Mas em questão, zero. Tá? Copiar um artigo de lei, súmula pode ajudar a responder a questão. Pessoal, quando você copia um artigo de lei, de repente fala, houve legítima defesa. Se você copia o artigo 25, lá dentro fala que tem que repelir injusta agressão, atuar iminente, usando moderadamente os meios necessários, e de repente está lá no gabarito que você teria que colocar esses requisitos.
Você ganhou ponto porque você copiou o artigo. Então, dica: copie o artigo, copie a súmula, tá? Cuidado com a pergunta sobre qual argumento de direito material ou argumento de direito processual. Pessoal, né? Direito material vai ser dentro do Código Penal, né? Direito processual dentro de um procedimento, dentro do Código de Processo Penal, ou dentro da parte penal de uma lei especial, ou na parte processual de uma lei especial. Então, né, muita atenção a isso, se a pergunta envolve direito penal ou se a pergunta envolve direito processual. Normalmente a de direito material envolve a parte geral, tá? Do Código Penal, ok? Respostas em súmulas, pessoal, muitas das vezes as respostas estão em súmulas. Então você tem índice remissivo de súmulas, vocês têm índices remissivos do Código Penal, do Código de Processo Penal, e muitas vezes um artigo ali embaixo vem escrito vide súmula. Então, cuidado com as súmulas. Sempre é importante a gente verificar os índices remissivos, tá? Ok? Próximo aqui. Exemplo de pontuação na segunda fase, tá aqui, ó. Né? Veja, pessoal, que, por exemplo, se você pega aqui, ó, entre 0, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,45, 0,55, não existe uma pontuação de 0,1 aqui, por exemplo. Não existe um meio termo, né? Então, veja esse primeiro ponto aqui dessa preliminar, nulidade da instrução. Isso é muito importante. Se você fala em nulidade, mas não fala que é da instrução, você não ganha ponto. Porque você tem que identificar qual que é o ato nulo, né? Ah, mas eu só falei em nulidade, não falei da instrução. Vou ganhar 0,10? Não, você ganha zero, tá? Então, por isso eu já falei, tem que estudar o que? O gabarito. Quer passar na prova? Estude o gabarito. Principalmente esses últimos exames, tá? Que vai mudando a banca, né? Então, aqui é importante vocês analisarem, né? Pessoal, o que tem de contradição? Teve uma vez que caiu uma tese de embriaguez involuntária, proveniente de caso fortuito ou força maior, e no gabarito constava lá que você teria que falar que é excludente de culpabilidade. Ok, beleza. Aí no outro gabarito, de uma outra prova, caiu também do mesmo jeito, embriaguez involuntária, e tinha lá falar que não há crime. Olha, que eles consideraram a culpabilidade fazendo parte do conceito de crime. Não é um conceito tripartite de crime. Crime é igual fato típico, mais ilicitude, mais culpabilidade. Eles entenderam assim, apesar do nosso Código Penal entender de forma diversa, né? Então, ocorre que assim, você vai... Eu vou explicando para os alunos aqui, olha, pessoal, falou de embriaguez involuntária, fala da excludente de culpabilidade, mas fala também que não há crime, porque no último gabarito veio assim. Então, quer dizer, você vai moldando as aulas e moldando uma resposta conforme os gabaritos, tá? Vale a pena dar uma analisada. Então, veja aqui, um recurso de apelação que seja conhecido e provido o recurso. Todo recurso você tem que falar que seja conhecido e provido. É um recurso em sentido estrito, é um recurso de apelação, de agravo em execução, conhecido e provido. Antigamente não tinha esse negócio de conhecido, não. Agora tem, né? É a mesma coisa, né, pessoal? Falar intempestivamente no início de uma peça, tem que falar tempestivamente no prazo tal, né? Isso antigamente não tinha. Hoje tem, hoje é cobrado tempestivamente, né? Ok? Aqui a distribuição de pontos aqui nas questões, né? Então, de novo, não existe meio termo, tá? Pessoal, tem que estudar esses gabaritos aqui, tá? Aqui, o que pode, o que não pode, melhor que é mostrar o desenho, né? Pessoal, sublinhar pode, passar aqui na caneta aqui colorida pode, separadores de códigos fabricados por editores pode, simples remissão manuscrito aqui, né? O artigo tal pode, não pode estruturar a peça, né? Não pode escrever, né? Olha, trata-se aqui de um erro de tipo. Isso você não pode escrever, tá? Aí, materiais proibidos, né? Então, aqui, o que não pode, ó, você escrever, ó, anotações pessoais, esse tipo de separador de códigos em branco, não pode. A estruturação da peça aqui, né? O cara ele vai circulando as letras e vai formando uma peça. Que doidura, né? Notas adesivas, sabe? Notas adesivas, o cara tá colando, né? Não pode. Anotação estruturando a peça. O cara quis tem que ganhar com um troféu. O cara simplesmente colocou todos os artigos estruturando uma peça, né? Isso não pode, né, pessoal? A dica que eu dou para vocês é assim: leve dois códigos.
leve um código com as suas anotações permitidas e leve um código zerado, sem nada. Pede emprestado para alguém te emprestar aí, né? Por quê? Evita esse tipo de problema, tá? Beleza, pessoal. Eu quis só passar essas dicas bem rápido aqui. Gastei aqui poucos minutos, tá? Estou à disposição de vocês. Eu peço para todos para entrar no nosso Instagram. Põe lá, @curso Luciano Rosa. Nos ajude aqui também, tá? E lá você faz perguntas para mim, ou aqui no YouTube. O Instagram é uma forma de eu responder mais rápido, tá? Então mande perguntas para mim. Estou aqui para poder ajudar vocês. E vai, Luciano, você grava uma aula sobre recurso de distrito? Você grava uma aula sobre apelação? Eu gravo a aula, tá? Então, me adicione ali no curso Luciano Rosa, no Instagram, me ajudem e eu vou ajudando vocês aí também, tá bom? Muito obrigado, desculpe aí o tempo aí gasto de vocês e passem na prova. Até mais.